Strong Family aí, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o Verdun do SV Strong Family, o canal que ajuda você a cuidar melhor do seu dog patroa. Olha a vinheta. Chegando pela primeira vez no canal, então, primeira coisa, já desce o dedo no like e se inscreve, porque toda segunda-feira tem a live da galera e toda quinta tem vídeo novo para que você possa cuidar melhor do seu dog. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje: transporte de sêmen ou envio da cadela. Por que a gente resolveu fazer esse vídeo que a gente já falou aqui no canal, já mostramos algumas vezes que nós aqui já fizemos, porque a gente tem percebido que as pessoas ainda não acreditam nisso. Então, para mostrar para vocês um pouquinho, com a ajuda da tecnologia, trouxemos um reforço de peso, direto de Curitiba. O Pila, mais conhecido, o veterinário, criador, o Rogério Piloni, direto do Starhead. Fala pessoal, meu nome é Rogério Piloni, sou médico veterinário e proprietário do canil Starhead. Bom, estamos aqui participando desse vídeo com o Verdun para esclarecer alguns pontos, ou melhor, de repente colocar o nosso ponto de vista e qual é o nosso procedimento com relação ao envio de sêmen. E direto de Manaus, o Dr. Leonardo Fábio. Boa noite, Verdun, boa noite a todos. Me chamo Leonardo Fábio, sou médico veterinário responsável pelo Centro Reprodutivo Amazon Vet e também sócio proprietário da franquia internacional de criação de American Bully, Boss Made Bullies Brasil. E estaremos aqui para ajudar da melhor forma possível. Então vamos lá. Dr. Leonardo Fábio, qual que é a importância do uso dos diluentes? Uma das principais funcionalidades que a gente acredita que o diluidor sirva, é a questão do envio do sêmen para outra localidade. Por exemplo, o envio interestadual. Você está em São Paulo, você consegue enviar um sêmen de um reprodutor com uma viabilidade dependendo de reprodutor para reprodutor e dependendo também de cada tipo de diluidor, de 48 horas até 72 horas ou até mesmo mais tempo de viabilidade. Então você consegue coletar um reprodutor em São Paulo e mandar, no caso, vou dar um exemplo nosso aqui, mandar para Manaus e a gente conseguir fazer o processo de inseminação com qualidade e tempo hábil. Fora essa funcionalidade também, a gente já utiliza aquilo na nossa criação e no nosso sistema de manejo reprodutivo junto aos nossos clientes. Que eu costumo falar que a gente faz um processo de inseminação estéril ou uma inseminação limpa. O que significa? Hoje, praticamente há 5 anos, todos os nossos processos de inseminação, a gente sempre utiliza o diluidor. Eu quero ressaltar que todos os diluidores que a gente utiliza hoje, tanto o internacional, que não é fabricado aqui no Brasil, quanto os diluidores nacionais, eles possuem pelo menos 3 antibióticos na sua composição, fora os aditivos, que isso daí vai gerar a fatores de excelência com relação ao melhoramento genético. Eu falei na live com você, Verdun, que o processo de biotecnologia dentro da criação é a democratização da genética para todos. O criador pequeno, ele pode ter acesso a um cão importado que ele não teria condição de comprar. Então ele tem acesso a isso, a gente sabe disso. Então acredito que isso tem que crescer, vai crescer, está crescendo, mas a dica que fica mais uma vez, criador, vocês devem estudar, nós temos que estudar cada vez mais. Piloni, você usa diluente nas inseminações feitas dentro do seu canil ou só quando envia o sêmen? Aqui no Starhead, nós, quando vamos inseminar a fresco, nós não utilizamos o diluente. Nós só coletamos o cão e fazemos a inseminação, seja ela fundo de vagina ou seja ela intrauterina. Mas não utilizamos o diluente no caso de inseminação a fresco, É claro que
já teve alguns casos de eu precisar de utilizar diluente, no caso de quando ou eu tive que dividir, né, um ejaculado para 2 fêmeas, e às vezes o cachorro acaba ejaculando pouco, né, bem concentrado, mais pouco volume. E em outros casos, teve um caso de um bulldog francês, que é até curioso eu comentar, que esse cachorro é do Arthur, do GB Canyon. Esse cachorro ejaculou 3 gotas, por incrível que pareça, 3 gotas. Eu tive que diluir, né? E mesmo diluído em 3 gotas, eu coloquei 1 ml de diluente e assim mesmo estava bem concentrado. A cadela com essas 3 gotas veio a parir 4 filhotes. Então, assim, sem a ajuda da diluição, não tem como você inseminar 3 gotas de sêmen. Então, nesse caso, eu utilizei. Doutor Leonardo Fábio, a gente ainda vê, isso ainda é muito comum, alguns criadores se vangloriando, mostrando coletas de 10, 20 ml de sêmen. Qual seria a fração ideal em ml normalmente na coleta de sêmen? A questão que o Verdun está levantando com relação à quantidade de ml e tudo isso tem uma grande relevância, apesar que na nossa prática, tá? Eu vou dar um exemplo no final da minha explanação, com alguns exemplos. Primeiro de tudo, cada caso é um caso. Tem reprodutores que coletam, que têm as suas peculiaridades, suas particularidades, e tem outros reprodutores que eles estão dentro da média normal. O que se tem em literatura, o que normalmente a gente faz, tá? Dependendo da situação, é que o primeiro ejaculado, eu não consigo falar em ml, mas aquele primeiro ejaculado, quando você inicia o processo de coleta, você deve desprezar, porque normalmente ele não é rico em espermatozoide. E a partir do segundo ejaculado, certo? Que quem coleta, quem tem a prática de coleta, tanto veterinário quanto até mesmo criador que que tem o costume de fazer a coleta em machos, ele percebe que ele começa a ejacular, você está com a mão fazendo a manipulação do pênis do macho, e você percebe que tem um momento que ele para. Então esse eu acredito que sejam os pontos de estágios, tá? Normalmente os reprodutores eles possuem em média 3 estágios de coleta. Então ele começa coletando no início, depois ele dá uma pausa, aí ele vai entrar no segundo estágio de coleta que na prática e na teoria também é onde tem uma maior concentração de espermatozoide. E o final a pessoa acaba também, o terceiro ejaculado, nem sempre ele é rico em espermatozoide. Mas eu costumo falar assim, se você não for veterinário, se você tiver o auxílio de um veterinário, teste os estágios do seu reprodutor. Vou dar um exemplo rápido de uma raça que nós estamos finalizando o congelamento, um cão importado da Bélgica, um pastor belga de Malinois. Ele tem uma peculiaridade atípica do que a gente estuda, tá? A primeira coleta dele é a coleta que é rica em espermatozoide. Então, o que é interessante nisso tudo? Se realizar os testes. Lógico, se você tiver um profissional, faz a primeira coleta, em vez de desprezar, dá uma avaliada no microscópio, vê se tem espermatozoide ali. Aí você já troca ou de tubo, ou de sacola, ou de funil, dependendo do sistema que você faz a sua coleta. O segundo ejaculado, aproveite e faça a avaliação. Então teste o seu reprodutor por vários estágios. Tá legal? Isso é importante porque você acaba descobrindo em que momento que ele está melhor ou não, tá? Dei um exemplo na prática mesmo que isso acontece. Pilone, quais são as perdas que você tem quando você não coleta a fração ideal do sêmen para uma inseminação, até para o envio do sêmen? O ejaculado do cão, normalmente, ele consiste em 3 estágios, né? Tem o primeiro estágio, onde ele vai soltar. Quem estiver coletando vai notar que ele vem um líquido bem transparente, né? Geralmente é ali 3, 4 jatadas. Esse estágio serve para quê? Como a uretra, que é utilizada para urina e também para o sêmen, esse primeiro estágio ele serve para regular, para a limpeza da uretra e para regular o pH da uretra, né? Então, assim, normalmente no segundo estágio é que o cão começa a ejacular o espermatozoide em si. E o terceiro estágio também, novamente,
ele acaba ejaculando, que normalmente é a maior fração, né? Então a gente às vezes vê, meu cachorro ejaculou 20 ml. Normalmente a fração fértil do cão, ela varia de 1, né, ou até menos, dependendo do tamanho do cachorro, a 3 ml e meio. Então dificilmente a gente até vê, meu cachorro dá 6, 7 ml de fração fértil. Dificilmente isso acontece, tá? Mas vamos lá à tua pergunta. O que acontece? Às vezes, se o cachorro não estiver muito à vontade, se o cachorro não estiver muito excitado, ele acaba não fazendo esse segundo estágio. Ele tem ereção, ele faz todo o movimento de ejaculado, mas não vem a parte espermática. E se eventualmente, tem muitos casos que até vem, mas ela vem muito fraca, né? Então, assim, o envio ou até mesmo a inseminação ali desse cão, ele não vai ter a concentração espermática necessária, né? Que normalmente o mínimo é de 125 milhões de espermatozoides por ml para o cachorro ser considerado fértil, tá? Então, assim, a consequência de você não fazer uma coleta correta é a cadela não pegar cria, né? É não chegar ao êxito, que é a cadela vir a ter ninhada. Então, quais são os casos, né? Normalmente isso pode acontecer por dor, pode acontecer pelo cachorro não estar no ambiente dele, pode acontecer, já peguei vários cães que, se a cadela não estiver bem no dia, ele não se excita, então não tem um ejaculado bacana. Então são alguns fatores que podem acontecer. Doutor Leonardo, quais são os riscos de se transportar uma cadela para inseminar em outro canil? Eu vou dar um exemplo rápido, vou exemplificar um pouquinho rápido a questão da nossa cidade, do estado do Amazonas em si. Temperaturas muito elevadas, tá? A gente sabe que as fêmeas de American Bullies, quanto mais exóticas, elas tendem a estressar muito no transporte. Se você não tiver um carro com temperatura adequada, com ar-condicionado, a caixa, se ela não estiver preparada para aquela fêmea, às vezes é necessário você usar alguma coisa de gelox, elas acabam se estressando um pouquinho, tá? Isso é muito comum. A gente sabe que acontece nesses processos até mesmo percas de matrizes, são acidentes que acontecem, isso a gente não pode deixar de explanar, mas é muito rotineiro acontecer. Então eu acredito que o que deve ser feito é um planejamento dentro disso. Por exemplo, se você vai deslocar a sua cadela, eu acredito que o Pilone tenha muito mais experiência do que a gente dentro desse parâmetro, mas se for um processo que a distância de um estado para o outro, eu acredito que se a cadela, se ela se deslocar antes do momento da inseminação, o resultado vai ser um pouquinho melhor. Pilone, o que é necessário para hospedar uma cadela com segurança? Segurança para ambos, segurança para quem recebe e para quem envia. A cadela tem que vir com carteira de vacinação, né? Tem que vir com vermífugo em ordem e antipulga, né? Então, assim, como nós fazemos a inseminação artificial, vale lembrar também o que? A inseminação, ela protege o macho, a fêmea ela não protege. Por quê? Porque no caso de uma brucelose ou qualquer doença sexualmente transmissível, o sêmen do macho vai estar contaminado. Quando você joga na fêmea, então, independente da monta natural ou da inseminação, você está colocando a fêmea em risco. Então, assim, como na grande maioria dos casos os machos não têm contato com as fêmeas, nós não pedimos o exame de brucelose. Mas, para aquele macho que tem que ter o contato com a fêmea de fora, o ideal é que seja pedido também o exame de brucelose, né? Então, o que eu digo? No caso da fêmea, que você vai mandar para um macho que você não conhece, né? Um cão que ou não tem filho, ou nunca produziu, né? Que está iniciando, o ideal, de repente, não é nada constrangedor você pedir que o proprietário do macho faça um exame de brucelose também, né? Então, e que também tenha, né, vacinação em dia, tudo certo. Uma coisa que nós devemos cuidar no caso de envio, né,
se for terrestre, pegar um transportador responsável, né? No caso da raça que nós criamos, que é o American Bully, é uma raça que tem um certo comprometimento respiratório, então assim, se a pessoa não tiver cuidados especiais, acaba tendo uma complicação aí no frete. Doutor Leonardo, o que tem menos risco? Transportar a cadela ou transportar o sêmen? Com relação tanto ao transporte de fêmeas ou a questão de um sêmen de um estado para o outro, eu sempre converso com os criadores, sempre converso com os nossos clientes e eu oriento para que eles estudem, para eles terem acesso a informações correlacionadas à biotecnologia de reprodução em cães. É lógico que o envio de sêmen, ele é muito menos oneroso em algumas situações. Lógico, se você estiver bem próximo de um criador e se você quiser deslocar a sua fêmea, tudo bem, mas com certeza o envio ele vai ser tão eficiente quanto. Só que tem que ter um alinhamento, tá, do profissional que está enviando o sêmen e o profissional que está recebendo o sêmen. A gente percebe que ainda existem, até em grandes cidades, profissionais que não conhecem o processo, ele não consegue orientar o seu cliente em que momento ele deve receber o sêmen, tá? E a gente também tem que sempre trabalhar um pouquinho antecipado, principalmente quando a gente fala de empresas aéreas, tá? Que elas demoram um pouco, dependendo da localidade, no mínimo aí 24 horas do envio. Então ele tem que estar programado, ele tem que estar monitorando a cadela desde o início para que esse sêmen ele chegue no momento que ela esteja ovulando ou então no momento que vá se iniciar uma ovulação. Doutor Leonardo, por que ainda vemos mais cadelas sendo transportadas do que o próprio sêmen? Por exemplo, aqui em Manaus, Boa Vista, os estados que são mais isolados dentro do norte, não tem como a gente se deslocar por via terrestre, é impossível, não tem como. O período é muito demorado, não tem como se chegar. Diferente de um criador que está em São Paulo e quer ir para o Rio. Então, para ele é muito mais prático ele pegar a cadela dele, colocar no carro e se deslocar até onde está aquele reprodutor que ele deseja, né, conhecer. Muitas das vezes, eu acredito que está muito correlacionado na questão de ver, de conhecer o criador, de conhecer aquele exemplar também. Se você está em São Paulo, você quer conhecer um cão que é importado, vou dar um exemplo, o Hot Rod, ou então até mesmo o Smurf que chegou agora e que está no Rio, ele se desloca, vai lá, conhece aquele exemplar, tá? E acaba também fazendo a questão do processo de inseminação e alguns outros acertos que tem. Tá? A mesma coisa se a pessoa tiver no Rio e ele quer conhecer o monenense, ele não conhece pessoalmente. Então eu acredito que existe muito também essa questão da cultura do criador ir lá e conhecer aquele exemplar. Isso o brasileiro ele gosta disso, ele gosta desse contato. Então eu acredito que é um fator também cultural nosso. Tá? É um detalhe que eu percebo por estar aqui. Eu não entendia por que isso acontecia, mas com as viagens, indo para os encontros, a gente começou a entender essa questão da logística. O criador, muitas das vezes, ele quer conhecer o exemplar, ele quer ter contato diretamente com o criador, ele quer aprender. Então isso acaba fazendo parte do processo. Tá? Mas eu acredito que quando se tem esse primeiro contato, num segundo, num terceiro contato, ele já começa a pedir para que o criador, que ele já tem confiança, que ele já fez algum tipo de negócio, ele já conhece aquele exemplar, ele já inseminou com um exemplar, mas o criador tem mais de um exemplar que é do interesse dele. Então, a partir daquele primeiro contato, eu acredito que ele já começa a ter essa confiança do criador mandar o sêmen para ele. Tá? Eu acredito que isso é um processo. Daqui a alguns anos talvez isso diminua, talvez, eu não tenho certeza, tá bom? Mas é uma opinião minha. Só que eu acredito mesmo, o fator principal é a questão de conhecer o exemplar. Pô, eu quero ver se ele realmente é aquilo que a gente vê numa foto, que a gente vê num vídeo, se ele é realmente aquele exemplar que a gente costuma escutar aquilo tudo. Então, o brasileiro tem isso e isso acaba aproximando muito. Piloni, após esse bate-papo, o que você ainda pode falar para essa galera que ainda não tem confiança no transporte de sêmen? O que eu posso falar para o pessoal hoje, pessoal que ainda tem aquele melindre com relação a receber o sêmen resfriado ou com relação a mandar, achar que não dá certo, é o seguinte:
é confiar na biotecnologia da reprodução. Então, assim, hoje nós temos laboratórios, nós temos empresas que trabalham realmente em cima de bons produtos que para isso aconteça. Só que assim, o que eu digo? O que você tem que fazer? Você tem que ter uma estrutura para passar, não contar com a sorte, né? Você tem que ter um bom profissional aqui e você tem que ter um bom profissional aqui. A partir do momento que você vai estar voando num voo às cegas, né, sem aparelho, você acaba correndo riscos, né, que você não correria, por exemplo, do cachorro do lado da cadela. Então, assim, se você tiver os equipamentos corretos para poder fazer equipamento e capacidade para fazer a coleta bem feita, fazer, né, a diluição correta, fazer a mistura ali, saber fazer a curva e a pessoa aonde chegar, um dos pontos é o que? Normalmente a gente nota, eu gostaria que enviasse sêmen, mas na minha cidade não tem progesterona. Gostaria que enviasse sêmen, mas na minha cidade não tem ninguém que faça citologia. Cara, a chance de dar errado é grande. E normalmente a culpa está no sêmen. Só que o que acontece? Para você enviar o sêmen, ele existe um custo, né? Ele existe um custo. Então, assim, se a pessoa, eu vou fazer as cegas, mas ela está convicta e está disposta a pagar por esse custo, a chance continua sendo a mesma de se a cadela tivesse do lado. O que acontece? Eu não tenho acompanhamento nenhum, mas ele insemina a cadela 4, 5 vezes, é óbvio que a chance é grande. Agora, eu não tenho acompanhamento nenhum, não tenho dinheiro para gastar e vou mandar um tiro só, vou mandar um envio só de sêmen, a chance de dar errado é enorme. É porque o sêmen chegou ruim? Não, é porque a cadela não estava preparada. Então, assim, para a cadela pegar cria, nós precisamos de um bom macho e de uma boa fêmea. Precisamos de um cão apto a reproduzir e de uma fêmea preparada para reproduzir. Então, seria isso. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar expondo o nosso trabalho, né, de poder contribuir aí um pouco com esse teu vídeo e estamos sempre à disposição. Eu queria agradecer mais uma vez, Verdun, tá bom? Pela sua oportunidade, se você deixar com que a gente explane um pouquinho da nossa experiência. Já tem bastante tempo que a gente faz isso daí, apesar de estar no Amazonas. A gente trabalha em condições extremas, tá? É muito difícil alguns fatores. Então essa experiência, de repente tem algum criador que acaba se animando, ele acaba acreditando, não é questão de acreditar uma realidade, que é possível você entrar em contato com um criador grande, ele vai lhe atender bem, esse criador, ele vai te dar um suporte dentro do limite dele, porque você tem sempre que lembrar que você precisa de um veterinário do seu lado, porque esse profissional ele vai ser crucial no seu processo. Galera, espero que tenham gostado. E agora, daqui pra frente, o que você vai fazer quando você for inseminar sua cadela? Você vai mandar vir o sêmen, vai buscar o sêmen ou vai transportar a cadela? O que você acha que vai ser melhor para você? O que vai ter menos risco? O que vai ser mais eficaz? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, entra aqui no vídeo, comenta que vai ser um prazer poder tirar essa dúvida. Claro, não pode deixar de deixar o like, né? Já desce o dedo no like se não deixou lá no início do vídeo para não esquecer e se inscrever no canal. Se inscreve no canal, porque toda segunda-feira tem a live da galera. Toda quinta tem vídeo novo para que você possa cuidar melhor do seu dog. Para quem quer conhecer como a gente faz o nosso transporte de sêmen aqui, tem 2 vídeos aqui no canal que eu vou deixar aqui no card final para vocês. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Tchau! Vem com a gente!